A violência contra a mulher no Brasil é uma questão alarmante, com taxas significativamente altas em comparação com a média global. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, em 2020, houve um aumento de 0,7% nos casos de feminicídio, totalizando 1.350 mulheres assassinadas por questões de gênero. Em contraste, a média global de feminicídios apresenta uma tendência de estabilização ou ligeira diminuição, conforme relatado pela ONU. Esse cenário coloca o Brasil entre os países com maiores índices de violência contra a mulher, destacando a urgência de políticas públicas eficazes e campanhas de conscientização para combater essa grave violação dos direitos humanos. Caso você esteja sofrendo algum tipo de violência, ligue 0800 020 2806 para ter aconselhamento e acolhimento. E a gente vai falar mais sobre esse projeto, desse número que eu falei aqui agora, e sobre o tema também com a nossa entrevistada daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas. Um podcast incrível sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada entrevista, as convidadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí, assiste, ou então escuta até o final, porque elas dão dicas salvadoras para você e para o seu negócio também. Eu começo agradecendo os meus apoiadores lindos e convidando você que curte o nosso trabalho a contribuir também. Pode acessar o link que eu vou deixar aqui na tela e na descrição do episódio para vocês conhecerem o projeto. O site é apoia.se/empreendedelas. Se você, por acaso, estiver fora do Brasil, mas quiser contribuir também, pode apoiar pelo patreon.com/empreendedelas. Agora, se você, além de apoiar, quer ter produtinhos lindos, personalizados, exclusivos, vai lá nas nossas lojas para conhecer a nossa coleção que está maravilhosa. Tem canecas lindas, como essa belezinha aqui, olha. Tem coisa mais linda, gente. Maternar, mas empreender é revolução. É ou não é? Bom, mas tem também adesivos, temos bottoms, eco bags, como essa outra belezinha que tá aqui. Gente, só coisa linda, tá? Então, aqui, criar, liderar, conquistar. Nosso lema. Além disso, o que mais? Camisetas lindas, 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 vários modelos. Então, corre lá, os links estão na descrição do episódio. E além desses produtos, estamos lançando também para você que está começando o seu negócio e está precisando de umas orientações, uma super ferramenta para te ajudar a pensar e executar as ideias e as mudanças também no seu negócio. Esse daqui é o nosso planner, que além de trazer ferramentas para você de planejamento, explicar como funcionam essas ferramentas. Ele também vem com as planilhas. Então, aqui tem as explicações, ó. Você analisa seu próprio desempenho, analisa o seu negócio. E aqui temos as planilhas para acompanhamento. Aqui você para se planejar. Depois também controle financeiro, que você pode acompanhar o controle, pode acompanhar. Temos também planejamentos de postagens em redes sociais. Enfim, gente, uma ferramenta maravilhosa. Então, esse podcast é mais do que eu contar histórias. Estamos materializando para vocês aqui. Então, deixa eu pensar aqui mais. Já mostrei algumas coisinhas, tem várias outras lá. Não deixe de conferir nossas lojas. E o link para o Planner é diferente, mas está na descrição do episódio também. Depois confere lá. Bom, mas agora vamos, né, ao nosso bate-papo. Bom, vamos para o bate-papo de hoje, super conversa, uma história maravilhosa, dicas incríveis com Marina Vaz. Ela é CEO e fundadora da Escuto, empresa com um time 100% feminino, que viabiliza oportunidades de empoderamento para mulheres, a fim de reduzir o gap de gênero e raça no mercado de trabalho. São cerca de 400 profissionais, sendo que 86% são mães, 46% pretas e pardas e 5% pessoas com deficiência. Até 2025, a meta é chegar a 56% de mulheres pretas em cargos de liderança. Bora escutar essa história.
Olá, Marina! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de experiências, de dicas de negócios. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Adoro esse podcast. Ai, que maravilha! Eu adoro convidadas assim, animadas. Já chega aqui com o pique total. E então vamos começar já, né? Primeiro quero agradecer pela presença. Muito obrigada por dedicar um pouco do seu tempo aqui para, enfim, contar a sua história para gente. E pode começar, então, falando mais sobre você. Então, Tá, pode começar se definindo, por favor. Conta pra gente. Quem é Marina Vaz? beleza. Para quem nunca ouviu falar do meu nome, não sabe quem eu sou, gente, eu sou a Marina Vaz, eu sou a CEO e fundadora da Escuto, uma central de relacionamento remota que só contrata mulheres e tenta mudar essa relação de trabalho normalmente bem complicada dentro de call center. Ó, Hoje é queria, uma empresa de. Oi, fala. queria uma definição aí, uma coisa mais pessoal, hein? Ah, mais Queria uma pessoal. definição. Defina-se. Defina-se em uma Tá. palavra para mim. Vamos lá. Empreendedora? Pode ser. Por que não? Não, tá clichê? Tá clichê, tá Não, gasto? clichê não. Clichê não. Tá Mas, bom. bom. Empreendedora, assim, eu sou uma pessoa que nunca parei quieta, sabe? É Aquela porque pessoa que tá sempre inventando empreendedora alguma coisa. abrange muita coisa, né? Então, mas tá Sim. valendo. É, Vale. eu tô Senti que sempre me fazendo alguma enrolou. coisa. Senti Tá, que me enrolou não, aí um pouquinho. Mas tudo bem. Vai não, eu não passar. sei. Porque assim, eu posso gastar 5 horas me definindo aqui para você. Eu faço Não, mas terapia, é entendeu? A gente vai. o desafio é isso, É esse, breve, rapidão. é Beleza. breve, é. Mas então tá, vamos passar para a sua história, porque eu quero a sua trajetória. Eu quero saber Então assim, vamos lá. como tudo começou, onde, por quê, quando, como. Então, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória até chegar na escuto. Beleza. Eu sou carioca, morei no Rio de Janeiro até os 18 anos e eu sempre fui uma pessoa movida a tentar cativar a atenção das pessoas. Então, eu preciso ser engraçada, eu preciso fazer uma coisa legal. Então, isso sempre foi uma coisa que eu tentei fazer. Errei muito ao longo da vida, faz parte, né? A gente conta uma piada sem graça, a gente faz uma coisa que chama atenção errada. Isso foram coisas que sempre aconteceu comigo, né? Ao longo da vida, eu fui me transformando na estagiária insolente. Sabe aquela que chega querendo mudar tudo? Acha que está tudo errado, que não, isso aqui tem que ser feito desse jeito, isso aqui ganhando R$ 500 na hora por hora. R$ 500 por hora não, quem me dera, 500 500 reais reais por o mês. mês. Aham. Então, nunca dei muito certo em termos de mercado. Eu fiz algumas faculdades, não concluí nenhuma. A que mais durou foi arquitetura, mas eu fiz publicidade e propaganda, fiz cinema, fiz um pouco de medicina, enfim, Gente, tem da várias coisas aí. publicidade à medicina. Você vê que a gente vai, uma hora a gente acerta. A minha ideia era essa, uma E hora a eu gente achava que acerta. eu era perdida também. Eu fiz direito, aí fiz design de produto, eu comecei sistemas de informação, não segui Então, eu também. fiz também, fiz análise e desenvolvimento de sistemas também, mas não concluí nenhuma. Então, assim, para no final descobrir que nenhuma resposta ia estar ali, sabe? Eram Uhum, coisas que eu ia aprender, mas que essa é só mais uma das ferramentas que eu ia ter para trabalhar nessa vida, né? uhum. Então, quando eu engravidei, e aí foi a grande virada de chave para mim, porque até então eu estava trabalhando para ganhar um dinheirinho para pagar as contas aqui e viajar um pouquinho ali, sem muita ambição. Ela veio quando nasceu o primeiro filho, que é o Guilherme. Então, quando nasceu o primeiro filho, eu olhei para a vida, que é esse panorama que eu acabei de dar da bagunça, eu falei, ferrou, vou ser uma péssima mãe. Meu Deus do céu. Eu tive Mas um filho, uma não, coisa. mudei de ideia, eu não quero mais, não. Igual a Não, eu só pensei, faculdade. vou estragar esse ser humano, meu Deus do céu. Mas assim,
uma coisa eu tinha muito certa, desde o dia que ele saiu de mim, que é eu vou tentar educar ele por exemplo, ao invés de ser aquela que fala, faz isso, faz aquilo outro, mas que fica quieta em casa, eu vou ser a mãe que vai fazer as coisas e vai falar: olha, filho, eu corri atrás dos meus sonhos, você pode correr atrás dos seus. Então, essa foi a minha grande epifania da maternidade. E a Uhum. partir dali eu comecei a tirar projetos da cachola, assim. Então, me matriculei numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, achando que eu ia codar, que eu ia programar, porque todas as minhas ideias passavam por tecnologia e era ali que eu tinha que estar, né? Então, a partir dali começaram a nascer algumas startups, várias faliram, acho que faz parte da jornada empreendedora você quebrar várias vezes. Sei Até como é. chegar numa que deu certo. Então, assim, eu tive uma startup que era para reserva de motel, tive uma startup que era para tecnologia assistiva de voz, para quem perdeu a fala, e agora a Escuto, né? A Escuto é que está mais longeva e que está se horizontalizando também para ter várias vertentes de produtos e tudo mais. A Escuto nasceu bem no meio de uma pivotada entre a de tecnologia assistiva de voz para o que ela é hoje, sabe? Então, não tenham Hum. medo de mudar de ideia. Se você vê que o mercado está falando, ali tem. Tá? E foi Uhum. mais ou menos por aí que eu fiz. Você quer que eu entre agora na jornada do que eu vi ali para fazer essa curva? Por favor, Então, tá já bom. pode emendar. Eu estava fazendo uma startup que eu estava ficando meio famosa, chamada Solvox, na época. E ela estava me deixando famosa porque ela tinha um pitch muito bonito. Ela prometia devolver a voz a pessoas que perderam a fala através de tecnologia assistiva. Então, era como se o Stephen Hawking pudesse acessar a própria voz, e não aquela voz robotizada para poder falar. Uhum. Hoje, em tempos de inteligência artificial, isso já está de deepfake, isso já morreu, já está super corrente aí na sociedade. Na época Aham. era, que legal isso. E Mas aí isso tem todo quanto mundo. tempo? Quando que Isso foi? faz uns 7 anos, faz Tá. uns 7, 8 anos, quase 8 anos. Uhum. Então, uns quase 8 anos que nasceu essa startup, e foi assim, depois de um evento que eu apresentei essa startup, no dia seguinte eu estava em todos os principais portais de notícia falando que eu estava devolvendo a voz, sabe? E Uhum. eu só tinha um PPT. Eu tinha um PPT. Era isso que eu tinha. Ainda não tinha tecnologia nenhuma. Eu estava procurando, querendo conhecer pessoas, mas a coisa foi distorcida de um jeito que eu Coragem. fiquei famosa assim. E Aham. isso, assim, dali caminhou para ganhar prêmios, tá? Ganhei prêmio da Pfizer, ganhei prêmio da Prefeitura de São Paulo, ganhei prêmio da ONU, ganhei Só prêmio da como MS. ideia. Só com uma ideia. Só com uma ideia, com um pitch muito bonito. Dava Uma palestra boa de venda, né? empreendedorismo. Dava palestra de empreendedorismo na área da saúde, sabe? Mas assim, Uhum. eu andava no carro me sentindo uma fraude. Era toda hora tendo que fazer um freela de design ou alguma coisa ali, porque eu precisava ganhar algum dinheiro. Afinal, tinha um filho e escola para pagar. Gastando Uhum. muito dinheiro em gasolina para ficar indo a todos esses lugares, porque esses prêmios nunca eram dinheiro, eles sempre eram mentorias. E aí você sempre Uhum. fica indo um monte de mentoria. E aí, sim, sabe quando você sente todo o dinheiro que eu tenho, eu estou colocando nessa gasolina aqui agora para ir para uma mentoria de uma empresa que não existe, né? É Ai. muito tempo me sentindo uma fraude. Uhum. Até que eu fui, no meio dessa fraude, eu fui chamada para a aceleração da Startup Farm, que na época era uma das maiores aceleradoras aqui, que era lá no Google, no campus do Google, lá perto da Paulista, aqui em São Paulo. Uhum. E aí eu falei, ih, meu Deus, e aí você entra num programa de aceleração, é você e outras 6 startups que estão tracionando, que tem CNPJ, que tem vendas, que tem contabilidade. Eu tinha um PPT. É muito Nossa, enlouquecedor, assim. E a aceleração, você imagino. começa, a primeira semana sempre é você apresenta o problema. Na segunda semana da aceleração, você apresenta o modelo de negócio. Na primeira semana eu estava, uhul, ganhei até, tem uma premiaçãozinha com ganho, né?
Ganhei até na segunda semana para frente e não temos nada, gente. Ferrou. Não temos modelo de negócio. E aí eu tive um mentor ali, que é o Rodrigo, que ele me puxou e falou: vem cá, você quer ser uma ONG ou você quer ter um negócio? Porque isso que você está fazendo, mexendo com voz, tem um monte de gente que quer usar voz como autenticação para fazer pagamento, tem um monte de gente procurando tecnologia de voz, e você está olhando para um mercado desse tamanho. Aí eu comecei assim, tem razão. Vou pivotar. Foi assim, juro. No domingo eu era Solvox, na segunda-feira eu era uma empresa de controle de qualidade de voz em call center. Então, era uma leitura de sentimento do Gente. cliente através da voz, já tinha um monte de plugin que funcionava com isso, eu consegui fazer um MVP disso e comecei a ir para call centers para ver como é que era feito esse controle de Mas qualidade, aí né? para esse, então, você tinha tecnologia? Eu conheci, nesse meio Oh, tempo, a gente vai para ok. campo, a gente vai para um monte de lugar, conhecer um monte de Você desenvolvedor, e aí a faz gente pede. contatos, né? Você consegue? Eu já tinha feito um pouco de análise e desenvolvimento de sistemas, então algumas coisas eu conseguia juntar, outras eu precisava de gente para juntar, e aí fazemos ali um patchwork e tínhamos um MVPzinho para apresentar. E Aham. aí comecei a mergulhar em call centers, pedi para todos aqueles mentores que eu conheci, né, em toda essa jornada, eu falei que tem algum contato com call center para eu poder entrar, para falar com as pessoas. Na época eu também estava fazendo uma comunidade de mães empreendedoras que, curiosamente, estava num espaço dentro de um call center. Então, era tudo junto. Ali eu falei, comecei a entrar e mergulhar em operações. Eu vi que o problema do controle de qualidade não era como o controle em si era feito, era por causa da relação de trabalho. É uma relação de trabalho que ela te empurra para o fracasso. Ninguém vai conseguir atender bem ganhando um salário mínimo, trabalhando 6 dias na semana, tendo que apertar um botão toda vez que vai no banheiro e voltar, e aí você tem um gráfico de quanto tempo você gasta no banheiro, sem autonomia para fazer absolutamente nada e tendo que cumprir metas assim bem inviáveis para poder ganhar um bônus de R$ 100 ali no fim do mês, sabe? Uhum. Então não é à toa, não é à toa que é o relacionamento, não é à toa que a gente odeia saque, não é à toa que a gente nunca quer ligar para lugar nenhum, não é à toa que a gente quer um bot, pelo amor de Deus, eu prefiro falar com um robô do que falar com uma pessoa. Porque a gente está falando com uma pessoa que está sendo É massacrada do outro recíproco, lado. né? A gente não gosta de quem tá lá e quem tá lá não gosta também de Pois estar é, ali, da situação, de nada. Aham. a pessoa que está lá, ela sabe que não vai conseguir resolver o teu problema, mas ela tem que atender, sorrir, segurar você na ligação e conseguir um NPS positivo, porque senão ela não ganha R$ 100 a mais no fim do mês. É muito Uhum. ruim, é muito ruim. E aí a minha ideia foi, deixa eu pegar umas operações pequenas. Eu conheço startups aqui agora aos montes dessa minha incursão. Deixa eu pegar operações pequenas. Todas elas tinham uma vaga de atendimento, de CX, de customer service, cada um dá um nome diferente, mas toda startup, por mais falida que fosse, tem alguém para fazer relacionamento. E aí eu comecei a falar, deixa eu fazer o atendimento de graça mesmo. Assim, eu faço, deixa eu mergulhar na sua ferramenta, ver como é que está a sua comunicação e ver o que eu consigo fazer. E comecei a fazer o atendimento. Aí a coisa começou a aumentar, porque eu não consigo fazer coisa de graça por muito tempo, né? Depois de um tempo que você começa realmente a atender encantando, atender com humanidade, o jogo vira muito rapidamente. É impressionante, porque a régua está muito baixa também, né? Então tem isso, a Uhum. régua está muito baixa. Então, se você tem uma pessoa que realmente te atende bem, você fica, nossa, que incrível! Então você É. vira quase que uma agência de marketing atuando no pós-venda. Então, Aham. a partir daí, eu comecei a cobrar. E aí, em um mês e pouco, eu comecei a ter uma renda recorrente, coisa que eu nunca tive antes, em nenhuma outra empresa, sabe? Uma renda recorrente B2B, um ticket bom, assim, sabe? Mas aí eu não Então, entendi direito uma coisa. É como se fala. você tivesse começado a prestar serviço para esse call center, atendendo.
Mas Para você. operações, não, não é nem call center. É, você tem uma startup ali que está vendendo qualquer coisa e ela precisa atender os clientes dela. Só que uma startup não Eu vai parei do procurar call no call center lá center. atrás. Parei É, lá. então, tudo bem. Quando a gente estava criticando As o call center, eu fiquei com o call center na cabeça. Não, a gente está indo para operações gigantes, agora eu estou indo para operações micro, para ver se eu Aham. consigo mudar isso. Eu não consigo pegar uma operação gigante, Uma outra entendeu? dúvida que eu fiquei, isso aí também era como a startup, a mesma startup que você estava lá, que você deu uma pivotada. Era só você a Isso. startup, eu tinha mais alguém. É, vou chegar lá. Até esse Ah, primeiro momento, ninguém. Era só eu. Eram sociedades de palavra que entravam e saíam, assim, era bem sozinha entendi, mesmo. entendi. E aí, Então, quando eu continua. Aí comecei a... você, então, começou a prestar esse Exato, serviço por você, exato. que Eu era. atendimento, Hum, fazendo atendimento dos clientes das startups em operações pequenas. Então, atendendo o chat do site de alguma plataforma SaaS, atendendo reclamações de uma empresa de assinatura, esse tipo de coisa. São operações pequenas de empresas que ainda não escalaram, né? E hum. ali eu comecei a ter contratos, né? Nesse meio tempo, todo o ecossistema de startup olhou para mim e falou: Marina, você vai abrir um call center, você é doida? Né? O que você está fazendo abrindo um call center? Você não era da inovação, da tecnologia de voz, do não sei o que lá. É meio Aí eu diferente, né? disse: aí você está indo abrir um call center e todo mundo está falando que está morrendo. Aí eu falei: tô. Me gerou renda, eu tenho contratos, eu tenho uma validação que eu não tive em nenhuma outra coisa. É isso. Tô. Nessa mesma época, eu tinha baixado o Tinder, É aquele né? momento que você fala assim: o mercado não está pronto para a minha inovação, para a minha É, genialidade. não era bem isso, não. Era assim, eles que fiquem geniais lá, eu que fico com um dinheiro Eu recorrente preciso, aqui, aham, eu entendeu? preciso ganhar o meu, gente. Eu preciso ganhar o meu. A Exato, realidade vocês é, estão. a realidade se impõe. Exato. A maioria das pessoas que realmente conseguem se dedicar à startup ali no início são pessoas que juntaram dinheiro para isso, ou conseguiram um dinheiro de família para isso, capitalizaram durante um tempo para conseguir ficar ali e segurar. Eu não tinha nada disso, então eu precisava de alguma coisa que gerasse dinheiro no D1. E é uma operação que se paga. Então, a precificação de uma operação de atendimento, ela se paga no dia um. Não é um ticket menor que com volume eu vou pagando. Não, ela precisa pagar a pessoa que está operando. Então, nunca ficou no negativo, né? Uhum. Nunca tinha um lucro muito positivo, mas nunca ficou no negativo. E aí, quando eu baixei o Tinder, nessa Hum. mesma época, eu tinha conhecido um cara chamado Diego, que a gente começou a se dar muito bem ali, né, nesse Tinder. Ele é jornalista, trabalhava numa agência na época, e ele se encantou com o propósito de tirar o estigma de subemprego para o atendimento. E aí ele perguntou se ele podia ajudar, e aí eu falei, claro, né? Estou sozinha, óbvio que eu quero. E aí ele entrou na operação. Estamos juntos até hoje. Fizemos mais um filho, além Oh, da escuta. Fazemos ah, terapia de casal, sim, porque a coisa não é fácil quando você mistura isso tudo. Mas aham, foi a pessoa que conseguiu colocar o meu pé no chão e transformar as ideias numa operação escalável, sabe? Então, ele pegou, uhum. aí a gente começou a contratar. Aí começamos a contratar, e aí quem vamos contratar, né? E aí que foi vindo mulheres. Eu vou na minha rede próxima. Quem que eu vou contratar? São mulheres mães. E aí, quando eu vi, assim, na primeira leva, acho que eram 20 mulheres, nas primeiras pessoas, até as primeiras 20, e ali era um pouco antes do início da pandemia, todas eram, assim, neurocientista, psicóloga, advogada, administradora de empresas, jornalista com pós em semiótica, fazendo atendimento ao cliente. É muito doido, né? Você pensar que você tem esses É. cérebros ali fazendo atendimento ao cliente e entregando uma qualidade assim absurda, absurda. Não tenha dúvida de que é isso que faz a escuta crescer, é a qualidade do que essas mulheres entregam.
Tudo porque você tem uma oportunidade de trabalho digna, remota, que paga bem. Que te dá flexibilidade para você conseguir conciliar as coisas da vida, porque isso a gente não acha no mercado com facilidade. Gente, que Então, essas loucura, hein? mulheres. É, e você não acha e você não acha isso no mercado com facilidade, porque as empresas ainda exigem uma doação de mais de 8 horas por dia. E quando você vira mãe, você não consegue. É. Só que a gente é uma tese para o mercado, sabe? Então, uma coisa que eu estou vendo, assim, o nosso crescimento, hoje são 450 mulheres, diz uma 400. coisa muito clara para o mercado, que tá vendo essa mão de obra aí que você marginaliza? Olha o que que ela é capaz de fazer, olha a qualidade do atendimento. Todas têm filhos, todas têm vida pessoal, todas têm flexibilidade para saber que horas vão trabalhar, todas têm autonomia e responsabilidade sobre o próprio trabalho. A ideia era essa. Olha o que que você consegue de resultado. Então, hoje é isso, são 450 mulheres com várias interseccionalidades, Gente, que assim, loucura. mães, pretas, acima de 50, PCD, entregando uma qualidade que nunca foi vista num atendimento na vida. Assim, então, qualidade estratégica, qualidade empática, qualidade na linguagem, é uma coisa surreal, assim. E isso depois se prova muito valioso para as empresas, né? Então, até hoje, o nosso maior canal de aquisição de novos clientes é a indicação, ou ampliação em lugares que a gente já está. Então, a gente está lá com 2, 3 cadeiras, aí ele está muito bem, agora eu quero 4, 5, 8 também, porque a gente ajuda as empresas a crescerem, seja no pós-venda, seja na venda, seja na pré-venda, a gente está atuando em todos os minutos não, eu li minutos ali, a gente está atuando em Aham, todas as frentes. uhum. Nossa, mas que loucura, hein? Muito interessante Pois é. mesmo. É. E aí, dentro então da Escuto, é que tem esse projeto, o Escuto Ela. Sim, o escuto ela, muito bom você ter É, puxado esse assunto, porque é uma então, coisa que a gente explica pra faz, gente, o que que vou é. falar. É uma coisa que a gente faz dentro da escuta, que eu sempre olhei para fora e eu falei, cara, não acredito que ninguém está fazendo isso. Que é assim, quando você tem um monte de mulher junta que antes estava mais vulnerável ou mais enfraquecida, porque não estava conseguindo gerar renda, porque não estava conseguindo se sentir valiosa no mercado de trabalho, quando elas começam a ganhar dinheiro, começam a conseguir conciliar as coisas, começam a ter autoestima voltando para elas, muitos casos de separação acontecem, muitos casos de abuso acontecem, muitos casos de divórcio. Então, era uma coisa que a gente começou a ver que estava acontecendo bastante. Só que não importa quanto você tem de dinheiro, continua sendo muito caro. Ana Hickman deve estar lá gastando agora uma fortuna para conseguir se divorciar do marido dela, do ex-marido dela. E assim, e não está conseguindo, né? Então a gente vê que ela está penando, ela não conseguiu numa instância, está indo para outra instância, enfim, está uma loucura. Então você imagina mulheres que ganham ali entre 2 a 10 salários mínimos, ainda assim não conseguem, porque vai ficando mais caro. Quanto mais dinheiro, mais caro é proporcional. E aí muitas delas estavam indo na defensoria pública para denunciar coisas que eram muito pesadas. E a defensoria pública é atolada de coisa, você não tem uma representação ali. Então, o que que a gente fez? A gente negociou junto como uma empresa com um escritório de advocacia especializado em direito da mulher para fazer a representação delas nos casos da vara da família e vara criminal, seja Maria da Penha, divórcio, pensão alimentícia, regulamentação de guarda, tudo isso a partir desse momento, quando a gente conseguiu negociar com o escritório, que é inclusive maravilhoso, depois é o escritório da Vitória, depois a gente deixa o link em algum lugar, Vitória Acosta, é, elas passaram a ter acesso a uma representação de qualidade. E isso, assim, a percepção de valor delas sobre o trabalho delas aumentou exponencialmente.
sabe? Olha o uhum. que eu ganho tendo um contrato com essa empresa. Olha o que eu tenho direito, né? Não é que ela ganha, não é um presente, sabe? Não, é uma Olha um ferramenta, benefício que eu tenho, né? Assim, não é, é uma ferramenta que elas passam a ter acesso sem precisar se endividar inteiramente, porque mesmo a empoderada acaba não querendo se separar, por quê? Por causa do dinheiro, porque ela vai ter que enforcar, sacrificar o dinheiro de muitos meses ali para frente. Sacrificar aham, a qualidade de vida, sacrificar um monte de coisa. É muito doloroso, é muito difícil. Quando você facilita esse processo, nossa, é, é enlouquecedor, Juliana. Assim, eu não consigo nem falar sem me emocionar muito, porque você vê o quanto elas vão se livrando de relacionamentos tóxicos, o quanto elas vão tomando coragem, como isso gera um efeito em cascata, como isso melhora a cultura da empresa, como isso afetou positivamente tudo que a gente faz, né? E aí a gente deu nome para isso de escuto ela. Vamos hum, fazer isso aqui, agora virou esse benefício que a gente chama de escuto ela, que é o escuto ela, né? aham, aham. E aí, pegou o Legal. Ah, trocadilho. aham, tá. Aí aí eu fiquei, cara, ninguém está fazendo isso, ninguém está se preocupando com isso. Todo mundo fala sobre o empoderamento da mulher, todo mundo tem várias bolhas falando isso, mas ninguém está falando sobre como ela fica sozinha na hora que ela realmente tem que tomar alguma atitude. Então ela só toma uma atitude quando a coisa está muito feia. Se não está muito feia, ela tolera, ela fica ali, porque é muito difícil. E as pessoas não entenderam o valor que isso tem, sabe? As empresas não entenderam o que elas ganhariam se elas fizessem isso, se elas investissem nisso. Então, uma tentativa até aqui era de conseguir divulgar isso para que outras empresas conseguissem olhar para isso e fazer isso para as funcionárias que eles estão querendo reter. Tipo, olha, você tem direito a isso. Você vai poder, se você quiser, você precisa disso. Se a pessoa, por exemplo, encerra um contrato com a Escuto, isso continua. O processo continua, vai até o fim. Então, se a coisa vai até a Por instância conta do da escuto, Supremo, né? por conta da escuta. Uhum. Então, elas pagam R$ 5 por cada Ah, processo. pô. Simbólico, simbólico. Uhum. Porque eu acho que se não tem essa simbologia, também a pessoa não sente nada, não pesa nada. Mas é R$ 5 que elas pagam por cada processo. Então, tem algumas pagando R$ 15. Aham. E que estão conseguindo separar, estão conseguindo regulamentar a guarda, estão conseguindo medida protetiva para a filha. Então, esse é um problema, ainda mais falando que hoje, né? Eu sei que isso provavelmente ninguém vai estar ouvindo isso no dia 8 de março, mas a gente está gravando isso no dia 8 de março, que é o Aham. Dia da Mulher. É muito bonito de ver essa jornada de empoderamento da mulher. É maravilhoso. Eu consegui ficar aqui vendo, por exemplo, do outro lado, uma mulher que entra na escuta cabeça baixa, às vezes nem liga muito a câmera, fala com desculpa sendo vírgula, sabe? Desculpa, mas é que eu vi aqui um negócio que eu acho que precisa ser melhorado, e ao longo dos meses um posicionamento completamente diferente. Agora ela abre, às vezes tem um batom, tem uma jiboia no fundo, sabe? Tem uma roupa mais bonita, tem uma fala mais assertiva, tem toda uma jornada ali de reconhecer o próprio poder, de conseguir fazer as coisas que então não estava conseguindo porque ela estava submetida à renda do marido. Então, isso é muito bonito de ver. Eu queria que mais empresas conseguissem ver isso, né? Pois é, Marília, é interessante, né, a gente pensar você está falando isso, de como que faz diferença o, o dinheiro, né, a dependência financeira, como que ela, assim, acaba com a autoestima, né, da mulher e como que isso está relacionado com as dinâmicas de poder, né, foi, Sim, assim, uma coisa que eu vi até vendo material sobre a escuto, falando dessa relação da dinâmica de poder com a equidade de sim, gênero, né? É muita. A gente, eu, pelo menos, não tinha parado para pensar assim, objetivamente nisso, sabe? é.
É. Não muda, né? É impressionante. Passa o tempo, mas a dinâmica é a mesma. O que mudam são as ferramentas. Antes era não poder sair na rua, não poder votar. Antes era não poder ir a certos lugares, não poder frequentar a escola e tudo mais. Tem um monte de coisa que a gente vê do que era antigamente. Nossa, tem gente, acho que da nossa geração, que as mães não tinham nem CPF até uma certa altura da vida. É isso aí, A conta do gente... banco. Nossa, ter uma Exato, empresa não então, hein? tinha. Ter uma empresa. Imagina, que Que disparate. audácia! Nossa! E aí, só que isso mudou, né? Ficou uma coisa que a ferramenta agora é essa de quando uma mulher fala, você interrompe, ou você repete o que ela falou de um outro jeito, falando que a ideia é sua, né? Então você vê, por exemplo, que 60% é mandado embora depois da licença maternidade. Então isso gera um medo na gente que é usado para deixar a gente na base da pirâmide, para não deixar a gente crescer, porque senão eu vou perder a chance de eu perder para a gente ficar calada. Então, são mecanismos que são ainda muito usados. Não é à toa que eles inventaram essa tal dessa síndrome da impostora para a gente, né? Para fazer a gente ainda, inclusive, se sentir culpada sobre o que a gente está sentindo, que é a impostora. Só que todo o contexto foi moldado para que eu me sentisse impostora, né? Não foi eu que inventei isso dentro de mim. Então, essas dinâmicas de poder todas estão aí construídas, prosperando, acontecendo aos montes. Assim, hoje eu fui num exercício hoje que eu queria catar CEO mulheres ali no meu LinkedIn. Queria criar um contato com CEOs mulheres por conta de um projeto que eu coloquei no ar hoje, que eu também quero Ó, falar aqui. tem várias aqui já que já passaram por aqui, hein? Pode dar uma pesquisada lá. Vou lá, Bush CEO de eu quero Bush. essa. Depois você me passa esse mailing. Mas aí eu fui assim, eu só fiz uma pesquisa bem abrangente. Eu coloquei assim, CEO Brasil, né? Então eu precisava ser um CEO que estava no Brasil e comecei a olhar. Na primeira página tinha duas, na segunda página tinha uma. Pulei 3 páginas, na quarta página tinha 3. Então, assim, não estamos perto, não mudou. E é aquilo, né? Quanto menos você se vê, menos você acha que você tem direito àquilo. E aí, por isso, você acha que você tem uma doença Representatividade. chamada síndrome da impostora, né? Existe Hum. uma coisa que era uma síndrome da cara de bicicleta. Você sabe dessa? Da cara de Não. bicicleta? Ah, ah. Essa é ótima. Agora, em 2024, a gente ri, mas é uma doença que inventaram, chamada síndrome da cara de bicicleta, que ela afetava mulheres que andavam de bicicleta, na época que a bicicleta foi disseminada na sociedade. Por quê? Ela fazia com que as mulheres pudessem ter mais direitos de ir e vir sozinhas. Mas Uhum. mulheres que andam de bicicleta ficam com bochechas vermelhas, ofegantes, dores nas Ah, tá. pernas. Cara de bicicleta. E Cabelo aí atrapalhado, o provavelmente, cabelo. né? Então, assim, você vê vários efeitos que afetavam as mulheres na época da cara de bicicleta. Isso é diagnosticado, tá? Isso está nos anais da medicina Gente, dos que Estados Unidos. loucura! 1915, se eu não me engano, era isso. Um pouco mais de 100 anos. Eles inventaram uma Aham. doença chamada cara de bicicleta. Agora inventaram outra, que se chama síndrome da impostora. Para Gente, mim é a mesma coisa. olha só. Olha, eu vou tomar liberdade aqui de te indicar um episódio aqui do podcast Por com a favor, Maria eu anoto Ribeiro, já. que ela é fotógrafa, é porque ela fala, sabe, não vou deixar, não vou dar spoiler, não. Vou te deixar Tá bom, curiosa. Só, boa. só escute a Maria Ribeiro e depois vai lá na indicação dela de É, livros, porque bem, só para a gente vou não lá. sair muito do nosso tema aqui, senão eu vou entrar em outra. E Beleza. aí já viu, vamos A gente, longe. a É, gente tem material para ir longe.
Mas vamos focar um pouco nisso. Acho que tem uma coisa que é engraçado, que todo mundo fala sobre a saúde mental, a importância da saúde mental, né? Como a mulher precisa estar bem, sobre como as empresas estão investindo nisso, em saúde mental. Mas como que você tem saúde mental se você está num relacionamento tóxico e não consegue sair? Uhum, Como você tem um relacion... sim. como você tem saúde mental se você está literalmente apanhando? Né? Ou às vezes não precisa estar apanhando fisicamente, está apanhando mentalmente. E aí é porque ela não Aham, está trabalhando os sentimentos dela, sabe? Então as empresas não uhum. estão olhando para isso. A E eu acho que tem sociedade até como um mais todo não está olhando coisa. para Não isso. precisa ser só um relacionamento, né? Eu acho que pode ser muito estrutural também, do que tem em torno dessa mulher. Você não sabe como que é a situação dela em casa, sabe? Ela tá ali, Sim, mas quantos filhos será que ela tem? Sabe? Será que o filho dela tá. Com que ela tá deixando o filho dela? Será que ela tem como fazer? Sabe? Será que tem algum sim. suporte? Será que o filho está estudando? Será que tá, de repente, mora num lugar que é meio, não sei, o menino tá. Complicado, ter altos Um índices de lugar. violência. Ou tá mexendo com droga, sabe? Tá precisando de dinheiro, o filho resolveu que vai traficar, sabe? Umas situações assim que às vezes são tão fora do nosso contexto que fica, sabe? Sim, Enfim, eu acho que isso também, então acho que tem a questão de relacionamento abusivo, mas tem essas outras questões também que são bem complicadas, né? a carga ainda está muito na gente, né? Assim, a percepção ainda é, por mais que tenham lares já um pouco mais evoluídos, e mais bem divididos, você não apaga um século de mais, né? Séculos de história patriarcal porque o marido decidiu que agora vai dividir. Isso é uma desconstrução que você está fazendo e o marido tem que estar topando fazer todo santo dia. Ele vai É, escorregar. Várias vezes ele vai escorregar. O Diego mesmo escorregou outro dia. A gente faz terapia. Ele é dono de uma empresa que tem 450 mulheres só. Ele é o único homem. Ele é a única voz dissonante nisso tudo. Ou seja, ele é educado, né, sobre enxergar a mulher de um outro jeito, sobre carga mental, sobre tudo isso diariamente. E mesmo assim, outro dia, numa reunião, ele me interrompeu num tema hum. que eu sabia muito mais do que ele. E ele estava falando, 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 e eu não conseguia uma brecha para conseguir cortar ele e falar, porque ele não usou vírgula na hora de falar. E aí, quando acabou, eu falei, cara, não acredito que ainda nessa altura eu estou passando por isso. Ele reconheceu, pediu desculpas, a gente até já falou disso em outro lugar, acho que num outro podcast, mas a gente passa por isso e vai passar por isso ainda durante um bom tempo, sabe? Mas a intenção de melhorar, pelo menos, tem que estar ali. Isso eu sei que está. Ó, pra vocês Mas é isso que trabalharem você. juntos, haja terapia, hein? Ah, nossa Senhora, é um boleto e tanto esse que a gente paga, porque realmente tem que estar sempre fazendo os resgates aí, porque senão é muita coisa misturada e o casal vai para o último, vai para o fim da fila, né? E no Uhum. final ele é a base de muita coisa. É, Então pois é. tem, mas isso que você falou é muito real. A gente está olhando só para a dinâmica do casal, mas tem muitas outras dinâmicas. Ela andar na rua, né? O jeito que ela anda na rua, uma mulher que, por exemplo, se ela tem que sair do trabalho 8 horas da noite e andar na rua escura à noite, ela está morrendo de medo. Com razão, É, com razão. E muitas vezes acontece alguma coisa. No é, mínimo, um assédiozinho vai ter, entendeu? No mínimo, vai ter nossa. uma Com assodiada, sorte, né? um elogio. Com Com sorte é sorte, só. vai ser só isso. Com sorte, é só isso. Mas ainda assim, isso é crime de importunação sexual. Mas assim, a gente processa ter esse dinheiro, esse tempo na vida, né? Então, isso continua acontecendo. É. E Ai, é isso que eu queria que talvez a sociedade olhasse um pouco mais para a mulher. Né? E aí, você tá vendo? Se você deixar, eu vou falando. Já posso nossa, emendar um pode ir outro falando, assunto? porque eu te confesso que esse é um tema que me incomoda tanto, sabe? Que a minha cabeça vai longe, vai em outras situações, vai em coisas que eu assisti, que eu li, sabe?
para mim E quanto mais a gente sabe, a gente pensa, pô, se ignorância era uma bênção, seria tão bom se eu não soubesse tudo que eu sei. é, Muita coisa ia passar batido e não ia me afetar, porque a partir do momento que você toma essa pílula da Matrix, você enxerga isso o tempo inteiro. É muito difícil, é muito difícil. E assim, você tem que escolher batalhas, né? Agora falando com mulheres, especificamente, só com as mulheres aqui. A gente tem que escolher as nossas batalhas. Não é para a gente comprar todas as brigas, não é para a gente sair falando e peitando tudo e todos, senão a gente não chega lá. Nosso maior sucesso é a nossa resistência. É a gente conseguir, apesar de chegar lá no topo da pirâmide, ter poder aquisitivo igual, ter remuneração igual. Durante um tempo a gente vai precisar jogar o jogo. É isso. Eu vejo muitas das mulheres que já chegaram lá, muitas elas colocaram calças, inclusive, bem mais pesadas do que as calças dos homens, porque elas precisavam compensar para parecer, para ter um comportamento que fosse muito aprovado pelos homens de uma empresa, né? A gente fala muito sobre Maria Bonita, né, aqui na escuta. A Maria Bonita, ela era pior do que o Lampião. Você vai estudar um pouco a história do Lampião e da Maria Bonita, você fala assim, a Maria Bonita era 3 vezes pior do que o Lampião. Porque para ela dominar aquilo ali que ela estava querendo dominar, imagina só, exato, imagina, não eram pessoas boas, tá? tinha Não que estou usando. ser. Maria Bonita não é um ícone do feminismo, nada disso, tá? É uma assassina, uma torturadora, mas é um personagem da história brasileira que vestiu as calças, né? Digamos assim. Que foi lá e fez a mesma coisa que o homem, para ser igual ao homem, não para levar nenhum tipo de Aham, justiça para mulheres, né? aham. É, por conta dessas histórias, assim, é que me... É, mas, enfim, é uma crítica já, assim... Mas é porque hoje, né, como você falou já, que hoje é dia 8 de março e tal, então a gente vai nas redes sociais ali, aparece de tudo, né? Então, aparece o lado mais feminista, vamos dizer assim, mas também os anti, né, feministas, e muitas mulheres criticando o feminismo, sabe? E aí, nessas horas, Sim, e isso não tudo entra, bem. não, mas não entra na minha cabeça a argumentação, entendeu? A gente Que, está lutando pelo direito delas para escolher também. pois Elas é, podem escolher, igual como é que era? A mulher do Temer, Daniela, me esqueci o nome dela, né? Que era Bela Recatada e do Lar, e do lar. que foi a manchete da Folha, né? É, Manchete, é. denuncia muita idade, né? Quando eu falo Mas, manchete. Bela Recatada e do Lar. aham, A gente está lutando pelo direito dela querer ser isso também. Somos muito diversas. Porra, tem uhum, várias vezes que eu paro e penso, eu também quero só me preocupar em ser bonita e ficar aqui cuidando da casa. Assumir responsabilidade demais. Tem horas que o aham, fardo é pesado demais, aham, sabe? Então a gente, talvez para te ajudar nesse sentido do que não entra na sua cabeça, é entender que a gente está lutando para ela conseguir fazer o que ela quer também. Que é é. poder falar mal da gente, porque isso também é exercer um poder. Para ela poder se posicionar em algum lugar livremente, ela também está exercendo um poder. Por mais que seja uma Aham, opinião 100% contrária à nossa e agrida todos os meus valores. Eu estou lutando pelo direito dela poder fazer isso. aham, verdade. Muito bom. Melhor, é bom pensar assim mesmo. É, É reconfortante. Bom, mas sim. Pô, tem voltando tanto para. homem falando besteira, né? Vamos ter mulher falando besteira também. É Nossa, sei igualdade em como. todos os lugares. Gente, o bom e é bom e ruim da internet, né? A quantidade de besteira que a gente escuta também. Ah, gente, dá para desescutar isso? É, ela amplia Eu- vozes, né? Todas, né? É. Então, é. Mas queria voltar na parte da representação legal de mulheres, sabe? Eu queria Tá, saber um pouquinho mais dos desafios que você enfrentou, sabe? vamos lá. Nessa Sim. parte, e os impactos que você percebeu, sabe? Bom, Para a empresa. quando eu anunciei para todas que, olha, todas agora têm direito a isso,
a representação jurídica advogada para entrar com ação. Tudo foi incrível. E o meu medo era que no dia seguinte ninguém quisesse, né? Então, hoje a gente sabe, a gente tem 10% da empresa usando. Essa é uma taxa importante da gente saber, que é o sinistro, né? Uma empresa de 450 mulheres empoderadas, digamos assim, 10% está entrando com pedidos de regulamentação, de guarda, de Maria da Penha, enfim. Então, isso é o que a gente tem de dados. Ou seja, nas outras empresas, talvez não chegue nem a 10%, talvez chegue a 5%, 6% das mulheres que utilizariam esse tipo de benefício. Não é uma coisa cara para nenhuma empresa fazer isso. E aí, quando a gente foi vendo isso caminhando, logo em seguida teve uma que fechou, e aí dali a uma semana ela distrato com a escuta. E aí ela ficou meio, pô, perdi. E aí a gente falou, não, não perdeu. Segue, continua, tá pago, né? Quando a gente negocia com o escritório de advocacia, você paga o negócio para ir até o final, tá pago, até o Supremo. Se voltar para a escuta também, tudo bem, não mudou nada. Você tem direito, né? Porque eu queria justamente saber qual que era a quantidade, né? Eu queria entender quantas dali realmente estavam em situações críticas. Atendimento, a gente tem mais de 50%. Atendimento é, assim, entender juridicamente a situação delas. Então, tem muitas mulheres, por exemplo, que se separam, mas não botam nada no papel. E aí elas procuram um aconselhamento para entender: boto ou não boto no papel, que risco que eu estou correndo aqui, se eu não regulamentar nenhum tipo de pensão, por mais que você tenha uma excelente relação, entendeu? Então, esse tipo de informação também é muito importante para a mulher, e isso é uma coisa que elas também têm acesso. Só isso já é incrível, ela saber os direitos e o que ela precisa se preocupar, sabe? Então, você vê realmente uma mudança de postura, porque existem várias delas que são chantageadas, né? No sentido de, se eu me separar, eu não vou pagar pensão, hein? Separar, eu vou te pagar um salário mínimo só de pensão e você que se vire. E aí a mulher Uhum. fica lá morrendo de medo e não se separa. Então, tem muito disso. É. Só que aí ela fala com uma advogada que vira e fala: não, isso não é verdade. E aí ela já entra num outro patamar agora nessa relação, né? Então, isso tudo que a gente vai vendo. Então, em termos assim, todas as que entraram, a gente teve dois casos só que saíram da escuta, mas saíram porque caiu a operação. Mas as outras todas estão na escuta e são assim as mais engajadas, né? Elas Uhum. agitam eventos, assim, a escuta tem uma comunidade muito forte de mulheres que se juntam e fazem festa, chamam o recreador, alugam inflável, sabe? Ah, E que tem muita, legal. traz as crianças, pula, e são momentos, assim, para mim, muito catárticos. Você vê mulheres felizes, plenas, respirando, Interessante. E sabe? você falou que é 100% remoto? 100% Tá remoto. cada uma num canto. Cada uma num E canto. E conseguem se elas organizar viajam. assim. São 2 vezes no ano, né? Sim, já teve Aham, um ano que rolou 3, não dá para fazer muito porque a viagem é cara. Então, agora, por aham. exemplo, a gente vai ter um no final desse mês em Salvador. Porque a gente Ah, que tem um grupo legal. grande de mulheres lá em Salvador. Tem um monte de mulher aqui do Sudeste que está comprando passagem, reservando hospedagem e indo para Salvador pela primeira vez, sabe? Ah, Isso é bacana. muito legal. E assim, é bancado por elas, tá? Importante lembrar que isso é uma iniciativa delas, não é nenhuma iniciativa da Aham, empresa. Depois que acontece, a empresa viu o que estava acontecendo e a empresa colaborou. Mas, ao mesmo aham. tempo, assim, a gente nem precisava de tão forte que é a cultura. Que Olha, que empresa que legal. escolhe fazer isso, sabe? Que paga parcelado em 12 vezes uma passagem, uma hospedagem para ir se encontrar com as colegas de trabalho. Aham, É, isso é muito valioso. E é, com certeza, o molho secreto da escuta, sabe? É a barreira de entrada. Qualquer aham. pessoa consegue copiar a escuta? É igual copiar casamento. Você consegue copiar casamento ali? Você viu o casamento daqueles vizinhos? Estão muito bons, estão sempre assim. Você não consegue, entendeu? É muito difícil. Aham. Ah, legal, hein? Muito bom, muito bom. E planos para o futuro da Escuto? Tem alguma nova Hoje, iniciativa?
Né? Temos. Muito bom você ter perguntado, porque aí você já me deu a deixa para uma coisa que a gente está lançando hoje. Hum, A gente faz parte do Pacto Global da ONU, né, que são empresas que se comprometem com alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. E nesses eventos que a gente participou da ONU, eu conheci uma pessoa que fundou uma ONG chamada Me Too Brasil, que é uma ONG que dá apoio jurídico e psicológico para mulheres vítimas de violência sexual. E aí ela estava conversando comigo, porque hoje, para qualquer pessoa acessar a ONG, era via um formulário no site. Formulário grande no site, então você já tem uma barreira de entrada aí. Ela queria fazer um 0800. Eu falei, bom, 0800 eu consigo te dar. Vamos fazer isso. Então a gente conseguiu fazer, estamos colocando no ar hoje. A gente tem um 0800, onde qualquer mulher de qualquer lugar do mundo, do país, consegue ligar e ter ajuda, aconselhamento e acolhimento no caso de alguma violência sexual, seja ela um assédio, seja ela um estupro, seja ela uma coisa que aconteceu dentro do casamento, muitas vezes ela nem sabe. Então a gente está querendo divulgar muito. Eu acho que eu falei uma palavra que pode ser que o YouTube não goste, né? eu dou uma. Pi. Não? Ah, então, ó, aqui, para você Eu dou uma saber na hora de cortadinha. cortar. Tá. Mas já pode falar qual que é esse Pode, 0800? Como pode. O que. 0800 é 0800 020 2806 e está aí 24 horas por dia, 7 dias na semana. Normalmente, as violências não acontecem durante o horário comercial, né? Então, qualquer horário de qualquer dia da semana, qualquer mulher pode ligar e conseguir ajuda. Hum, E é muito importante, gente, que esse número circule, porque 9 a cada 10 não denunciam. Então, provavelmente você que está ouvindo isso, ou você passou por algum tipo de violência sexual, ou alguma pessoa muito próxima que você conhece passou e nunca falou nada. E essa é uma estatística que a gente precisa mudar radicalmente, porque ela também é uma herança maldita de que a gente não pode falar sobre as coisas que estão acontecendo com a gente, por culpa, medo, vergonha, enfim, desesperança, né? Muitas das coisas que a gente vê, a gente fica, nossa, para quê? Olha, a Ana Hickman sofrendo, quem sou eu? Mas é, todo pequeno ato de ligar e buscar o aconselhamento, de falar para uma amiga, gera um efeito cascata positivo. Então, mesmo que você não consiga ir até o final, mesmo que você tenha alguma derrota em algum momento, a jornada inspirou outras, com certeza. é Então, esse é verdade. o 0800 020 2806. Vou colocar na descrição do episódio. Beleza. Para ficar E esse é lá. para qualquer pessoa, não precisa ter nenhum tipo de vínculo com a escuta. Qualquer pessoa, não, qualquer mulher, né? Ok. Bom, então vamos para nossas dicas, mas hoje eu vou pedir dicas um pouquinho diferentes hoje. Normalmente eu peço dicas de negócio, né, aqui no Tá, final. Mas hoje queria um conselho, queria saber que conselho que você daria para as mulheres que estão passando por situações de violência doméstica, ou até essas situações, né, que você falou de separação, disputa de guarda, pensão, que elas sim. não sabem onde buscar ajuda, além do 0800, você já falou aqui, né? Já foi Uhum. uma dica. Sim, essa é uma super dica. Mas é, Mas para quem está sozinha ainda num casulo e ainda não falou para ninguém, quando você não fala, você está protegendo quem fez o que quer que tenha feito com você. Então, fala sempre. Não dá esse poder para essa pessoa, não protege ela. Eu sei que vai ser uma jornada difícil. Não, nunca vai ser fácil levar, principalmente os casos mais feios, quando vão para frente, é muito difícil. Mas só vai mudar, e está mudando, quanto mais mulher falar. E é isso, 90% não fala. É 90%, gente, é muito alto. Então, essa é uma.
aquele efeito Ripple, na hora que você joga uma pedra na água e aquilo gera ondas, que vai gerando ondas maiores. Se você falar para uma amiga, isso tem um efeito gigantesco ao seu redor, que você não tem noção do quanto você inspirou, do quanto você está ajudando outras mulheres também. Mesmo que o processo talvez não tenha um resultado positivo para você e seja muito difícil para você, que isso pelo menos te conforte, sabe? Se você só falar para sua amiga, você já está tomando um passo muito grande. Então, ou seja, não precisam ser gestos muito grandiosos. Só falar para sua amiga. Já muda a estatística de 90%. Né? E uma outra, não sei, acho que eu perdi. Acho que esse já é um bom conselho. Acho que Não vamos tem ficar com problema. esse. Esse conselho já está A bom. gente vai para a dica cultural. Se você pensar em mais algum, você volta. Volta para Tá o bom. conselho. Então, a dica cultural, dica de filme, livro, série, música, uma peça de teatro, alguma coisa que te inspirou, que você acha que pode inspirar quem está ouvindo a gente agora. Ah, peça de teatro volta e meia, volta em cartaz, a peça da Samara Filippo com a Caroline Figueiredo, que é Mulheres que Nascem com os Filhos. É muito bom, e Ah, não eu é só acho para que mulher. tava aqui em BH há pouco tempo. Ela Não tá mais não, tá mas eu acho sempre que rodando, tá é, sempre rodando. Eu tô sempre acompanhando, assim, já fui, já levei a escuta inteira praticamente para assistir. Então, se vai para Salvador, a gente já fala para a galera de Salvador que tem acesso ao ingresso. Então, a gente sempre leva uma galera para assistir. Essa peça de teatro é maravilhosa. Tem o Instagram e volta e meia elas fazem curtas temporadas em alguns lugares do país. Mas ontem eu assisti um documentário que me perturbou bastante, que está fresquinho, que está no Netflix, que é Quem Sou Eu? Em inglês é Tell sou Me eu. Who I Am. Esse documentário, a premissa é bem interessante. São dois irmãos gêmeos. Um teve um acidente e ele não lembra absolutamente nada sobre a vida dele. Ele não lembra quem é a mãe, ele não lembra nada. Então ele está começando a vida do zero. Ele sabe falar, ele sabe escrever, ele tem alguma inteligência bem preservada, mas ele não lembra nada. Só que e aí ele passou a viver de acordo com o que o irmão gêmeo dele contava para ele. Se ele não tivesse um irmão gêmeo, provavelmente ele seria a pessoa mais sozinha do planeta. Mas como ele tinha uma pessoa que era idêntica a ele, isso fez com que ele tivesse uma âncora, né? E a âncora foi esse irmão. E eu tenho medo de dar spoiler, mas esse irmão contou para ele uma vida que era fantasiosa, para que ele não soubesse a verdade do que aconteceu com ele. E Nossa. vai muito no que a gente falou aqui, né? Que é sobre proteger os violentos, proteger as pessoas que cometem atos terríveis. A Nossa, fiquei gente protege curiosa, hein? elas quando a gente não fala. É muito bom esse documentário. Nossa, entrou no meu top 5 com certeza. Eu vi ontem e eu já estou querendo ver de novo, sabe? Tipo, nossa, eu quero passar por essa experiência de novo. Quero ver esse documentário de novo agora que eu já sei o que acontece no final. É muito bom. Caramba. É, fiquei curiosa, anotei aqui. Tomei nota. Foi para minha listinha. Ah, e tem mais um Hum. documentário. Estou na fase dos documentários. Tem mais um que é o Pode da falar. mulher que mergulha. Eu só não sei o nome, mas também está na Netflix. Meu Deus do céu, preciso lembrar do nome. Mas é da mulher que mergulha nas profundidades, assim. Se eu não me engano, é Ah, profundezas. Se você procurar no Google assim, documentários sobre mulher que mergulha fundo, com mulher certeza vai que... ser esse. Alguma coisa assim. Ah, E quando você ela começou a tem. falar, eu achei até que fosse aquele da nadadora, sabe? Não é Acho o que da é nadadora. aquele com a Jodie Foster. Não, não, esse é um filme que eu Aquele também eu tô para achei ver. legal, eu achei bem legal, viu? Bem legal a Vou história ver. dela. Hum. É. Mas esse não é Mas esse documentário, dessa é filme. nada, esse é documentário, imagens muito boas, uma narrativa muito boa sobre uma mulher tentando se superar num esporte muito perigoso. E esse eterno, eu não entendo isso, sabe? Pessoas sempre querendo desafiar a morte, sabe? É uma coisa que eu não Eu entendo. também não entendo. Mas Nossa, aí eu depois que vejo eu tive filho, documentários sobre então, isso, entendeu? nossa, antes eu ainda Pois fazia umas é. coisas mais radicais, depois que eu tive filho, Eu não ando nem em gôndola, sabe? Eu não ando nem, nem isso mais.
É por Mas eu aí, vejo é essas por mulheres, aí eu vejo essa também. mulher fazendo isso, desafiando o limite dela o tempo inteiro. É muito inspirador e eu não achei que fosse ser tanto. Então, também tem uma história muito linda com um final muito interessante, vou É. dizer assim. Foi quase, hein? Não Foi posso quase, falar, não posso falar, foi tem que tomar quase. cuidado. Por mais que eu goste de spoilers, tá? Eu acho que assim, o importante não é saber como acaba, o importante é como a história é contada. Aham, Ó, é isso, assim, mas ok. assim, não quero prejudicar a sua audiência. Então vamos para os seus contatos, né? Para quem quiser saber mais sobre você, sobre a escuta, sobre o projeto, quiser entrar em contato, quiser tirar uma dúvida, quiser. Onde que as pessoas te Eu acham? sou Marina, sou super acessível no LinkedIn e no Instagram. No Instagram é @marinalizando, no LinkedIn você procura Marina Escuta, vai dar eu. E se quiserem saber mais sobre a escuta também, provavelmente muitas mulheres ouvindo isso daqui vão ficar interessadas em saber como é que faz ou querem indicar para alguém. Tem um formulário no site da Escuto, que é escuto, scooto.co, por que ponto .co? Porque o domínio ponto .com é muito mais caro. E lá dentro tem um formulário para as mulheres se inscreverem e participarem de um processo para entrar na comunidade. Então, entra na comunidade já, mesmo se não tiver um contrato ativo com a escuta, já entra na comunidade, já começa a participar, se educar, ter acesso a ferramentas para conseguir aprender. Então, isso tudo normalmente, inclusive, porque a gente não consegue gerar oportunidade na mesma velocidade que a gente atrai pessoas interessadas. Então, assim, a gente pelo menos ajuda a capacitar para conseguir achar outras oportunidades em outros lugares também. Então, ele tem uma comunidade bem interessante. Muito bom, sensacional. E por fim, muito obrigada novamente. Muito obrigada, Juliana. Adorei conhecer o projeto, viu? Gostei demais, achei muito bacana, Foi pesado, muito mas foi bom. pesado. Teve uma hora que pesou o clima aqui, né? Teve uma hora ali que eu falei, ih, ferrei, ninguém me ferrei. Errei a mão aí. Ih, ficou pesado. Mas hoje foi Não, dia 8 foi, de março, foi. eu recebi flores e me deram parabéns, e aí eu tô assim, Não, tô num clima bom. isso aí comigo, todo mundo já sabe, né? Ninguém se atreve mais, só os desavisados. Mas muitíssimo obrigada. Amei a Obrigada. conversa e parabéns pela iniciativa. Eu tomara que isso seja replicado aí para muitas empresas, porque é Sim. muito bacana É. seu projeto. Que seja catapultado. Pois é, pois é. É o Então, primeiro lugar que eu sou chamada para falar disso, sabia? mesmo. Então, normalmente é para falar de empreendedorismo, falar da empresa. Por isso que ele no início eu acho que eu não soube me apresentar muito bem, mas é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, assim. Então, muito obrigada por me dar esse espaço. Ai, muito obrigada por vir falar um pouco mais sobre isso. Eu acho, nossa, se eu fosse começar a falar aqui também tudo que eu queria, me segurei muito. Mas muito obrigada, então, e até a próxima. E boa sorte com os projetos todos futuros. Beijo para você. Beijo. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém, por acaso, pode gostar desse conteúdo ou que precisa escutar esse conteúdo, alguém que por acaso está passando por algum tipo de violência e pode recorrer a essa ajuda que a Marita falou. Então, indica a gente, né? Compartilha o link do episódio, pode colocar nas redes sociais, porque assim a gente alcança cada vez mais pessoas e pessoas que precisam, né? Precisam tanto das dicas de negócios quanto dessas dicas para a vida pessoal dessas mulheres. Você também pode saber mais sobre o projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode seguir também pelo perfil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Se quiser me achar também, no LinkedIn, Juliana Mendonça. Nas outras redes sociais todas do podcast, @empreendedelas. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada maravilhosa que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!